o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional do governo Lula, Gonçalves Dias, mandou esconder do Congresso os alertas enviados pela Agência Brasileira de Inteligência sobre a ameaça de invasão aos prédios dos três poderes em 8 de janeiro. Segundo o jornal Folha de São Paulo, G. Dias argumentou que a troca de mensagens com a chefia da ABIN não ocorreu por canais oficiais. Ana, o que se sabe até agora é que os alertas enviados diretamente ao então ministro do GSI, G. Dias, só foram encaminhados ao Congresso em maio, em um novo relatório da ABIN. E aí ficam as perguntas, né? O que G. Dias tentou esconder? Por que só em maio foi apresentado essas informações? Por que ele ordenou a ocultação de informações desses relatórios da ABIN? E agora ele não vai participar da CPMI para esclarecer todos esses fatos? A gente vai ficar sem resposta? Inacreditável. Inacreditável. Eu vou ler, vou repetir, Paula, permita-me. Segundo o jornal Folha de São Paulo, G. Dias argumentou que a troca de mensagens com a chefia da ABIN não ocorreu por canais oficiais, mas ocorreu. Agora ele está dizendo que não foi por canais oficiais, mas que ocorreu. E a própria ABIN disse que comunicou 48 agências sobre a possibilidade de uma invasão nos prédios dos três poderes, de violência, de vandalismo, e nós vamos ouvir Anderson Torres, que estava nos Estados Unidos, mas olha, eu não me importo mesmo de chamar o Anderson Torres, o Bolsonaro, o Cid, quem quer que seja do governo do presidente Bolsonaro. A gente quer ouvir todo mundo, porque nós queremos esclarecimentos, nós queremos transparência, nós queremos a verdade. E hoje, o principal personagem do 8 de janeiro, impossíveis esclarecimentos, né, é o general G. Dias. Diante das imagens que foram exibidas pela CNN, ficou muito claro que ele tem muita coisa para ser respondida, para ser esclarecida. E o personagem principal foi blindado. Agora, por que ele foi blindado? Ele foi blindado porque ele está blindando o Lula? O que o general G. Dias tem a dizer sobre possíveis conversas com o presidente Lula naquele dia? E por que o Lula também não vem a público e diz: olha, eu gostaria que os esclarecimentos sobre o 8 de janeiro fossem todos prestados, que as pessoas falassem, que os requerimentos fossem aceitos, assinados, porque a República quase caiu, quase ruiu naquele dia. Mas não, né? E aí o pior, Paula, é o aparelhamento do judiciário. É você ter um judiciário hoje que é totalmente vendado para a justiça, né? Aquela estátua ali, né, na frente do STF, a justiça com uma venda nos olhos, ela está com uma venda nos olhos. Ela não quer ver a Constituição que está na frente, ela não quer ver a separação de poderes, ela não quer ver a autonomia do Congresso, está aí lançada de uma maneira nada republicana, com um dos governos, o governo mais corrupto da nossa história, que é o governo do PT, as administrações do PT. Isso não é a nossa aqui axiologia, né? Nossa teoria, tudo comprovado na Lava Jato, dinheiro devolvido, delações, vários políticos e peixes grandes presos. E hoje nós voltamos à estaca zero, né? Eu não sei nem se a gente ama o nosso país, né? Aqui de fora, então, a gente fica com, às vezes, uma dor no coração até maior, mas eu não sei nem se nós chegamos ao status de uma república de bananas, porque nem isso, nem um judiciário tão aparelhado dessa maneira com o partido mais corrupto da nossa história, escondendo a verdade que o público quer saber, nem isso uma república de bananas tem. Pelo menos alguma coisa uma república de bananas tem, a gente não tem. E aí, no Congresso, né, numa possível república de bananas, tem muito banana, desculpa, no Congresso, que são fortes nas redes sociais, fazem discursos maravilhosos nas redes sociais,
contra esse desgoverno, porque eu sou conservador, porque eu sou liberal, mas chega ali na hora de peitar um não requerimento a um personagem principal como o G. Dias, aí fica no jogo da política. Não dá. A gente vai ter que, de alguma forma, retomar o poder nas mãos do povo, constitucionalmente falando, de uma maneira republicana, mas alguma coisa vai ter que acontecer. O Brasil não vai sobreviver a isso. Nós temos que começar a cobrar os nossos legisladores um mínimo de ordem. A gente não vai sobreviver a isso. Augusto, só queria acrescentar uma informação da apuração aqui da nossa repórter lá de Brasília, Ruth Moraes, sobre a votação, como foi feita. Sim. Então, na CPMI eles votaram em blocos. Parece que está virando moda lá em Brasília, né? Tudo por atacado. Tudo por atacado. Eles votaram 3 blocos de requerimentos, cada bloco tinha em média entre 40 e 100 requerimentos anexados, tá? E nesse requerimento que tinha o pedido de convocação de G. Dias, o placar dessa votação foi 20-10. Para rejeitar a convocação de G. Dias, e nesse bloco estava também o convite para ouvir Flávio Dino. Porque eles não acham necessário, é isso, né? Não precisa e tal. Então vamos lá. Eu vou dizer, sem bravata nenhuma, o que deveriam dizer os senadores e deputados que fazem parte dessa comissão. Eu acuso o general G. Dias de agir como cúmplice dos que depredaram o Palácio do Planalto. Ele é cúmplice. O modo de agir do general G. Dias, como provam as imagens dos vídeos já conhecidos pelo Brasil, o transforma em cúmplice. Ele participou por omissão da depredação e, portanto, precisa ser ouvido, sim, e acusado. A justiça precisa tratar desse caso. Eu acuso o ministro da Justiça e o presidente da República de terem omitido trocas de telefonemas que podem mostrar que eles gostaram do que estava acontecendo e já tinham preparado o decreto de intervenção no governo de Brasília. Injusto, porque não conseguiram provar nada contra o governador que foi afastado e tentam agora, pelo cansaço, pela violência e por torturas, fazer com que o secretário de Segurança que estava nos Estados Unidos confesse alguma coisa. E acuso o ministro Alexandre de Moraes de obstruir a justiça e de ocultar provas, porque ele tem o dever de revelar agora o que já descobriu, que para provar o que ele vive dizendo, que houve uma tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro. É mentira. Todos esses, os 4, precisam ser ouvidos porque o povo brasileiro assim o exige. E se quiserem que eu sustente uma coisa dessas na CPI, podem chamar. Estou acusando formalmente essas autoridades de desonrarem o cargo. Cris, Silvio Navarro, que está em Brasília essa semana, inclusive noticiou no site da Revista Oeste que a ordem expressa lá para a base governista que integra a CPMI do 8 de janeiro é blindar esse requerimento para ouvir o ex-GSI Gonçalves Dias. Parece que essa é a ordem, não deixar esse requerimento passar. A oposição vai tentar novamente fazer um novo pedido. Agora, por que tanto medo desse personagem, Cris? Você acha que ele poderia entregar a cabeça do presidente Lula, por exemplo? Com certeza, né? O Sombra do Lula, o apelido dele é esse, Sombra. Desde o primeiro governo Lula, estava ali par e passo, andando junto do presidente. Tem fotos dele antigas, sempre ao lado do presidente, ali meio como papagaio de pirata, para provar que ele é, sim, uma pessoa que está sempre, há muitas décadas, cuidando da segurança do presidente. Ele sabe muita coisa sobre o presidente. Mas antes de avançar no comentário, eu queria assinar aí esse início de relatório do Augusto. Augusto, somos 2.
Já temos 2 assinaturas, tenho certeza que a Ana Paula vem conosco, o Silvio Navarro também, boa parte da nossa audiência. Vamos junto aí representar o povo brasileiro e já fazer essas acusações lá contra esses personagens e dizer que nós queremos a verdade. Eles podem não querer, mas nós queremos. E a outra sugestão, Augusto, já começa a transcrever essa tua fala aí e preparar o teu relatório paralelo, igual você fez na CPI da Covid, porque vai precisar, viu? Vocês criticaram aqui parlamentares de oposição que eventualmente não estejam sendo duros o suficiente ali para se posicionar, mas eu acompanhei algumas dessas reuniões já, essa última especificamente ainda não, vou assistir depois, mas eu acompanhei a da semana passada, tinha 5 horas e 20 minutos, eu assisti acelerado, pulando os petistas, porque as narrativas são sempre iguais e mentirosas, mas eu acompanhei e todos, 100% dos deputados e senadores da oposição, muito contundentes, veementes, Espiridião Amin, Eduardo Girão, o próprio Sérgio Moro participou, os deputados Ramagem, Nicolas Ferreira, os que estão participando ali, sempre trazendo questionamentos muito fortes, cobranças muito fortes. A questão é essa votação 20-10. 20 são os integrantes do governo, 10 são os da oposição. Vai sempre dar esse resultado. 100% das vezes vai ser esse resultado, o que não quer dizer que a oposição não está lutando. O problema é fazer agora, a questão, a solução agora é fazer um relatório paralelo desde o início. Fulano não foi ouvido porque fulano acharam que não era importante, mas as imagens da CNN mostram isso e aquilo. E aqui, nesses vídeos que foram anexados a esse relatório, enviados por pessoas que estavam na praça no dia 8 de janeiro, fica comprovado que fulano, que a CPI não quis ouvir, tem algo a dizer. E pronto, vai colocando ali, eles têm que produzir relatórios paralelos agora. E uma última coisa, acho que importante, apesar de toda a manobra desse estratagema ridículo, porque é ridículo querer blindar, a gente está olhando tudo aqui de fora, essa blindagem deles é transparente, a gente enxerga, não adianta querer tapar o sol com a peneira. Pelo menos escancara a hipocrisia, porque tem muita gente no Brasil que ainda não entendeu que nós estamos num estado de exceção, que a ditadura já está implantada no Brasil e foi implantada por governos petistas com apoio de uma base aliada conivente que aplicava golpes nos cofres públicos junto com o PT, foi realizada paulatinamente com aparelhamento das instituições judiciário, várias cortes, mas também as universidades, vários órgãos públicos, FUNAI, CONAB, órgãos públicos de todas as áreas altamente aparelhados, não com funcionários comissionados, com funcionários concursados. Veja o que acontece nas universidades. Eles já avaliam lá os currículos dos professores e se foi alguém que defendeu tese baseado em estudos de Marx, ou qualquer outro socialista, esse passa. Os outros não podem sequer fazer as provas para seguir uma carreira de professor universitário. Então o negócio já começa por ali. Aparelhamento violento feito durante décadas e isso destruiu a democracia brasileira. Com esse revelar, né, de quem eles são aí nessa CPMI, com esse trabalho ridículo de tentar blindar, pelo menos talvez alguns isentões aí saiam de cima do muro e venham para o lado de cá, da verdadeira defesa da democracia, porque o pessoal do governo que está representando ali na CPMI não quer a democracia, eles querem a ditadura, inclusive a ditadura da narrativa oficial, para seguir as ordens do mito deles, né? Cris. Ana. Os isentões não vão sair do muro, Cris. Eu não estou falando dos isentões da comunicação, viu, Ana? Nesses aí eu não tenho esperança, mas eu digo os isentões na vida pública. Quem de nós não tem um irmão, um tio que não quer nem se envolver com política, que há tempos não vota mais porque acha que é tudo igual e tal? A hora que ele perceber que ele está numa ditadura, eu acho que sai sim de cima do muro. Eu estou falando dos isentões do Congresso, Cris. A gente precisa começar a fazer uma pressão. Esses não vão sair de cima do muro. Muitos discursos na internet, discursos contundentes, não na sessão ali da CPMI, como você disse, como você muito bem colocou, o Eduardo Girão foi muito enfático, o Espiridião Amin, né, o Nicolas também, o próprio Gustavo Gayer foi nas redes sociais e explicou exatamente o que estava acontecendo. Vale a pena assistir a sessão, ou também assistir como você, acelerando. Agora, tem gente ali dentro que vai para as redes sociais, faz um discurso, coloca o crachá de conservador, de liberal, e fala de Edmund Burke, de Russell Kirk, de não sei mais quem,
e na hora de votar no Congresso contra esse desgoverno, eles não estão votando. E este desgoverno vai ganhando força nos bastidores exatamente assim. Porque tem muita gente, inclusive da FPA, da Força Parlamentar da Agropecuária, muita gente dali votando com este desgoverno. É nisso que a gente tem que ficar de olho e começar a dar nomes a esses bois que estão, de uma certa maneira, já que esse governo está enfraquecido, fortalecendo o que eles querem colocar aí, goela abaixo do brasileiro, nos bastidores. Augusto, quer complementar? Não, só a Ana tem razão de ser pessimista quanto ao comportamento deles, mas tudo bem, mais uma oportunidade. Eles não estão querendo convocar um monte de gente, deve estar sobrando horário ali. Como lembrou a Cris, convoquem a gente, podem convocar, tá? À vontade, pode quebrar sigilo, fazer o que quiser, porque eu não tenho medo disso não. Tá? Não tem nada que possa custar, numa justiça que funcione, qualquer tipo de problema a mim. E se custar paciência de determinados pontos, a gente não pode passar. E estamos numa situação limite. Pessoal, uma dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações, não é normal conviver com essas dores. E hoje nós temos a doutora Marina Yazdi para dar uma breve explicação sobre o assunto. Doutora. Silvio, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. E de fato não é normal sentir dor, muito menos conviver com elas. Então se você sente dor é porque tem algo de errado e isso precisa ser tratado. Essa é uma queixa muito comum que eu recebo no meu consultório e é algo que eu sempre explico para os meus pacientes. Se você tem dor, é porque tem algo que você precisa melhorar. E a gente é um reflexo daquilo que a gente come. Um exemplo, os nossos músculos, eles precisam de proteína para eles serem saudáveis. Os músculos saudáveis, eles acabam sobrecarregando menos as articulações e por isso eu passo a ter menos dor. Então, antes de pensar em medicamento, a gente precisa mudar estilo de vida e precisa melhorar a alimentação. Mas eu sei que nem sempre é fácil mudar a alimentação e aí nessas horas, nessas situações, eu acabo indicando o suplemento Ora Pronobis, que é um super alimento. Porque ele tem alta quantidade de proteína e isso ajuda na saúde dos músculos. Ele passa a ter uma grande quantidade de cálcio, isso ajuda na saúde óssea. Alta quantidade de vitamina C, mais do que uma laranja, isso ajuda o sistema imunológico e ainda é uma excelente fonte de ferro, que isso ajuda no tratamento da anemia. E além disso, a gente tem alguns compostos na Ora Pronobis que ajudam no processo da inflamação e isso atenua as dores crônicas. Então, além disso, a gente ainda tem melhora, alguns estudos mostram melhora na pressão arterial, no colesterol e também no controle do açúcar do sangue. Muito obrigado, doutora. Bom, agora a Renata tem uma promoção. Isso aí, você que está nos acompanhando hoje, 70% de desconto garantidos. E além disso, um colágeno tipo 2 que vai atuar diretamente nas suas articulações, ajudando também com as dores. Aproveita. É isso, pessoal. 0800 291 1010.